vai ressoar. É como uma nota musical, vai bater e você vai ver que está afinada. Ela vai ser confortável aos seus ouvidos. Que a tua opinião sobre isso, a tua visão, a tua perspectiva muda, mas essa essência não, jamais. Em algum aspecto, o nosso plano vai dar errado. Quando a gente depende desse eu egoísta, dessa persona, desse grãozinho de areia, Deus ri dos nossos planos. E eu não coloco de uma maneira sarcástica, mas de uma maneira madura, até que a gente permita e ceda e desista, de certa maneira, desse pequeno eu, para que o verdadeiro propósito do teu ser, que é Ele, é um fragmento dele, aconteça e se manifeste de uma maneira totalmente inédita na tua vida. Olá, bom dia, seja bem-vindo ao canal Insights Paulo Poli. Hoje eu pretendo finalizar a leitura da carta 1, a leitura comentada. Você que acompanha todos os vídeos aí, tá sendo muito interessante ler, comentar e compartilhar minhas percepções. O intuito jamais é ensinar, nunca tive essa pretensão, mas compartilhar a minha percepção ao longo de tanto tempo, mais de uma década, mergulhando nesse conhecimento, aprofundando, reconhecendo em si mesmo, na autopercepção, na autoobservação, na autoinspeção, e a partir disso, a partir dessa reconhecimento, reconhecer a si mesmo e sempre ancorado e fundamentado nesse conhecimento que nos dá um entendimento, uma compreensão do nosso próprio ego, da nossa persona, dessa personalidade que ao longo da vida a gente se identifica e que é, sobretudo, uma ilusão do ego, dessa ferramenta divina que nos individualiza e tenta nos defender, tenta nos fazer feliz, mas que não reconhece o outro, né? É uma ferramenta divina que quando está no comando ela é egoísta, né? Ela é autocentrada, ela perde o controle, né, da situação em detrimento de si mesmo e cria memórias, projeções, enclausuram a psique, a mente da pessoa e distorce tudo aquilo que vê. Eu te convido então a ler, a aprofundar nessas 3 páginas, a página 59, a página 60 e um pouquinho da 61, e com isso a gente termina a carta 1. Essa carta, ao longo da tua vida, se você está lendo pela primeira vez e vai terminar de ler as cartas e vai, sobretudo, procurar colocar em prática esse conhecimento, de tempos em tempos é muito provável que a tua percepção, a tua compreensão dessa carta mude, assim como aconteceu comigo. Ela vem mudando. Eu sempre digo que o conhecimento das cartas são inesgotável e sempre vamos acessar uma parcialidade desse conhecimento. Por quê? Porque nós estamos numa condição humana. Nós estamos
acorrentados e enclausurados por impulsos egocêntricos do nosso ego, que ao longo da caminhada, se você se aprofundar e se permitir, ter bastante coragem, ter bastante disciplina nesse caminho, esses impulsos vão cedendo. E a partir do momento que eles vão cedendo, como eu digo, esse eu vai dando espaço, vai dando clareza à sua consciência e você vai percebendo uma nova realidade. Uma realidade mais clara, uma realidade mais conectada a essa vida inexorável que sustenta a tua vida individualizada. Lembre-se, acima de tudo, de que eu, o Cristo, apenas executei os meus chamados milagres porque percebi que o reino de Deus estava dentro de mim e que eu poderia contar sempre com meu Pai Criador, que trabalhava em mim e através de mim. Lembre-se de que você tem uma consciência individual somente porque você é um esboço do Pai, consciência criativa. Quando a sua consciência pessoal estiver completamente limpa de negatividades, descobrirá que você também se tornou um canal purificado do Pai Consciência Criativa. Você também será, para todos aqueles que entrarem em sua órbita, uma alegre fonte de crescimento, nutrição, cura, carinho, proteção, satisfação das necessidades dentro de um sistema bem organizado de lei e ordem. Esta poderosa influência se estenderá por meio de sua mente a seus familiares, amigos, vizinhos, fazendas, animais e plantações. Assim como a eletricidade, ao passar pelas suas mãos, acenderá um bico de Bunsen em um laboratório, da mesma forma suas radiações de força vital beneficiarão a todos aqueles que entrarem em seu raio de influência. Perceba que nesse parágrafo ele cita as características inerentes ao poder criativo. Então você começa a replicar de inúmeras maneiras, né? De infinitas maneiras, esse ponto, essa centelha que cada um de nós somos, e começa a expressar, desprovido de medo, desprovido de angústia, desprovido aos poucos dessa persona que se dissipa e vai morrendo de fato, né? E você vira o agora, você vira a presença. Então é um caminho muito gradual, mas como eu sempre digo, as percepções vão surgindo imediatamente ao longo do caminho. E você vai reconhecendo, enxergando, como se você saísse dessa persona e enxergasse ela de fora. Isso acontece recorrentemente na tua vida e é dessa maneira que você reconhece aquilo que é e conhece aquilo que não é. Esta foi a intenção primeira da criação. Você estava destinado a expressar a consciência criativa universal por meio de sua mente e do seu coração. Eu, o Cristo, venho neste momento para mostrar-lhe como fazer isso. Eu passei por muitos e muitos livros antes de chegar nas cartas. E ainda continuo lendo alguns livros, mas diminuiu bastante porque realmente eu não achei nada condizente e nada singular como o conhecimento das cartas, e tão analítico, tão bem instruído, tão bem direcionado,
como esse conhecimento é capaz de fazê-lo. Então, é um passo a passo, é um aprendizado, um autoaprendizado, né? Porque você está falando de si mesmo e de perceber e de te colocar as ferramentas necessárias para que esse autoconhecimento ou autorreconhecimento, né, aconteça. Você começa a perceber, e isso fica muito claro ao longo do caminho, que cada um de nós é um fenômeno, é uma ferramenta de expressão desse Criador. Eu não gosto de usar a palavra Criador porque eu coloco fora, e como ele bem fala, é uma energia que está dentro, acima e ao redor de você, como se essa energia se manifestasse através de cada um de nós. Mas devido a uma condição de individualização, o ego se apodera, toma conta dessa entidade, impedindo que essa expressão aconteça. E aí as falhas de comunicação, as falhas daquilo que você entende por felicidade e que nunca chega, né? Apenas prazeres efêmeros do ego, reconhecimentos efêmeros que não preenchem o teu ser. Então isso é obstruído e a partir daí pouco há a se fazer, senão quando tem essa vontade, essa curiosidade, esse barulho interno de buscar por algo mais, para além dos holofotes humanos, para além desses adornos. E então, quando você se depara com um conhecimento desse, você é renovado em preenchimento, porque você sai da parte da intelectualidade, coloca em prática na experiência da tua vida e você vê que não há como negar, que se trata de uma verdade para além de uma opinião humana. Em primeiro lugar, considere o estado de consciência em que realizei os meus milagres. Não fiz nenhuma oração específica, apenas pedi ao Pai Criador, que estava irradiando por meio da minha própria consciência, por qualquer coisa que se fizesse necessária. Fortemente percebi e visualizei que o Pai Consciência Criativa era uma força dinâmica, operante, manifestada por meio do mundo visível, como criatividade, intenção inteligente, crescimento, nutrição e alimentação, proteção, cura, regeneração, satisfação de todas as necessidades, tudo dentro de um sistema de lei e ordem. Por que eu percebo que ele é tão repetitivo? As cartas são tão repetitivas no poder criativo. Porque se você está lendo pela primeira vez essas características, isso é de pouca compreensão para você. Mas ao longo da caminhada, ao longo da prática desse conhecimento, da vivência dele, você vai enxergar o que é o poder criativo. Porque você verá esse poder criativo na tua própria vida. Inclusive se manifestando através de você e te sustentando ao longo do caminho. Então é mais uma percepção intuitiva que vai virar um conhecimento lógico, um conhecimento intelectual, mas a partir disso seria a tua própria prova, aquilo que você está se questionando no momento, se é real. Portanto, é um caminho de vivência, sobretudo. Percebi que o Pai Consciência Criativa irradiaria toda a sua natureza através da minha consciência para entrar na consciência daqueles que me pedissem a cura e sinceramente acreditassem que poderiam recebê-la. Perceba que é uma mão de duas vias, né?
Da mesma maneira que alguém compartilha um conhecimento com você, alguém tenta te ajudar, você tem um ego para blindar essa ajuda, você tem um ego para blindar essa aceitação. Então, a gente está por conta e risco nessa pseudo-escolha, né? E aí você entende que a escolha, ela é muito difícil escolher, né? Falar dessa palavra. Há que se ter muita consciência para falar, eu escolhi isso, escolhi aquilo. Porque normalmente, em geral, esses impulsos de quero e não quero vêm totalmente do ego, né? Defendendo a si próprio, defendendo essa entidade, né? Para criar uma zona de conforto em torno daquilo que reconhece como bom ou ruim. Também sabia que se não tivessem fé e esperança de cura, esse tipo de consciência negativa não permitiria o fluxo da natureza da consciência do Pai e a cura não aconteceria. Então, como entidade, nós temos essa capacidade de cocriação, de liberação ou de impedir que esse fluxo aconteça. Então, fica claro que ao longo da vida você vai criando a sua própria realidade, né? A sua própria condição de vida, aquela vida de escassez espiritual ou aquela vida rica, né? De satisfação, de conseguir estar presente e estar vivendo aquilo que a vida está te colocando, aquilo que a tua consciência está atraindo para você. E esses adornos, eles têm pouca relevância quando se fala em qualidade de vida, né? Eles são secundários. Também percebi que o trabalho de cura feito pelo Pai Consciência Criativa era realmente o amor manifestado de forma visível na Terra. Também compreendi que todo o trabalho realizado pelo Pai Consciência Criativa no mundo visível era o amor manifestado e agradeci por isso. Tive consciência de que todas as substâncias do universo originavam-se da consciência universal e agradeci por isso. Compreendi que o Pai Consciência Criativa era o trabalhador e que ele era eterno e infinito, e nada, exceto a mente humana, poderia impedir que fizesse o seu trabalho. Todas as outras entidades vivas, né, eles expressam, porque o Pai, né, essa consciência universal, porque eles não têm essa capacidade de interferência, de cocriação. Ainda que eles tenham um ego, o ego ele não se apodera, né, dessa mente e passa a cocriar. Compreende a diferença em potencial do ser humano? E essa seria uma capacidade natural a um pseudo livre-arbítrio. O livre-arbítrio, você tem que ver pelos próprios olhos, né? Não como uma opinião centrada no que você acha hoje, né? Mas na vivência desse conteúdo, você vai enxergar que o livre-arbítrio ele é uma ilusão. Até que se torne consciente. E aí, uma pessoa absolutamente consciente, ela seria a manifestação própria, né, desse Criador. Então, é aí que eu questiono o livre-arbítrio. Ora, como eu vou escolher se a vontade é dele, né? Como Jesus falava, faça a sua vontade, não a minha. Mas
para enxergar isso com os próprios olhos, com o próprio coração, é só ao longo da caminhada mesmo. Mas tome nota disso. Eu também soube que o que quer que fosse que na consciência da pessoa tivesse levado à sua invalidez, mutilação ou doença, tinha sido apagado de seu corpo naquele momento. A questão era, a consciência habitual da pessoa faria voltar os males divinamente apagados de seu corpo? Por isso eu dizia à pessoa que havia sido curada, vá e não volte a pecar, né? Entre aspas, né? Porque esse pecado como tratado não existe, né? Existe uma recorrência, né, daquilo que te colocou na atual condição. E que essa cura seria de pouco uso, né, se não houvesse essa conscientização que nós tanto falamos. Por isso o arrependimento é um grande retorno, né? É um grande recomeço, porque você reconhece em si próprio, reconhece as circunstâncias que você se colocou, que você machucou a si mesmo, machucou os outros, psicologicamente, emocionalmente, fisicamente, e se arrepende daquilo, né? Isso cria realmente, é apagar uma folha de papel, é apagar essa história, né? Ainda que ela teve o papel dela lá atrás, mas que você começa a reescrever a própria história, guiado, né, por essa consciência. Que sabe e conhece o enredo da sua vida. Você conhece? Não. Você imagina, você projeta, você tem a intenção de. Quero que você saiba e acredite de todo o coração que o meu estado de consciência, quando estive na Terra, descrito nos parágrafos acima, é o estado de consciência a que você deve aspirar com toda a sua mente e todo o seu coração. Realmente ele fala que é um estado totalmente possível, né, para a consciência humana, desde que ela se coloque nesse caminho de autoconhecimento e principalmente usando as ferramentas que hoje é possível através das cartas. Minhas experiências de iluminação no deserto me permitiram alcançar a consciência crística em grande medida enquanto estive na Terra. Mas você pode seguir meus passos se tiver vontade de fazê-lo e com certeza estarei disponível para ajudá-lo em sua jornada. Você poderá sentir minha presença se for suficientemente sensível para isso. Mas se em um primeiro momento você não sentir nada, não desanime, porque enquanto você faz o trabalho de mudar sua consciência, você pode estar absolutamente certo de que estará sintonizando com minha consciência crística e estarei a par de tudo que estiver acontecendo com você. Em outras passagens ele vai explicar melhor, mas a consciência crística não é um indivíduo, né? Ela é um estado de consciência. Saiba que o seu propósito na Terra é ascender na consciência espiritual até que você transcenda tudo aquilo de humano que atualmente o impede de avançar, até que finalmente você também possa controlar os elementos e se tornar um mestre. Fica claro que a experiência humana, ela tem que existir, ela deve existir para que essas consciências densificadas, né, que se encontram na matéria, tem as experiências necessárias para que leve essa consciência através do conforto, através do sucesso, através do fracasso, do infortúnio. São situações, são circunstâncias que fortalecem para que você se volte para si mesmo e para que você enxergue que essas experiências efêmeras, transitórias, externas, não trazem a satisfação e a alegria e a felicidade que você almeja, né? Elas são ilusórias, mas quase ninguém reconhece isso por uma
opinião alheia. Mas quando você vivencia, e aí é um processo muito longo, é um processo de jornada, para que essa consciência desperte nessa entidade, nessa persona que ela está, tem que ver pelos olhos próprios, né? Tem que ver por si mesmo. Então, só assim, ela se ajoelha perante a ignorância espiritual, perante a convicção ou a maneira que ela enxerga que ela não pode criar felicidade a partir dos próprios desejos. Essa felicidade verdadeira, genuína. Então, ela se arrepende. Compreenda também que, quando a consciência mundial estiver plenamente sintonizada com o Pai Consciência Criativa, todas as coisas adversas ao perfeito bem-estar do homem desaparecerão. Não haverá mais mosquitos portadores da malária, gafanhotos que acabem com suas plantações, condições climáticas extremas, infecções, vírus e tudo o mais que atualmente causa problemas para os seres vivos. Você entende que toda a condição do planeta, toda a condição externa hoje, ela se dá unicamente pelo nível de consciência dos habitantes dela, nosso. Então, eu vejo equívocos na espiritualidade dizendo que o ser humano está criando essa evolução. Não, ele está totalmente no ego. E enquanto mais e mais pessoas não reconhecerem essa consciência em si, porque a evolução, a graduação espiritual, se é que eu posso chamar isso, ela acontece no âmbito individual. E aí, por uma decorrência, ela vai se tornando coletiva. Mas isso acontece com pequenos focos, começando individualmente, algumas pessoas, e aí purificando esse consciente coletivo. Então, veja, se nós estamos vivendo hoje um processo total de guerra, de vírus, o impulso do ego, quando você começa a acessar esse conhecimento e reconhecer em si mesmo, você começa a perceber a vida de uma maneira totalmente diferente, totalmente nova. Porque você consegue enxergar nas pessoas, você consegue enxergar o ego delas, e se você estiver desprovido, pelo menos em algum nível do teu ego, você começa a ver o ser delas. E você começa a compreendê-las e por que elas agem de tal forma. E isso enxerga em si mesmo, por que você está agindo dessa forma, e aí o processo ele é acelerado porque você começa a ver o seu ego em si mesmo. Então é um processo de ver em si e, inevitavelmente, nos outros, embora não vá haver julgamento. Mas você começa a compreender o contexto inteiro, né? E aí você enxerga que nós estamos muito longe de criar essa situação de paz e de alegria, de felicidade que a humanidade tanto almeja. Por quê? Porque ela vai ter que acordar individualmente para esse processo. E essas pessoas que forem despertando ao longo do caminho, ainda que tenham essas situações degradantes externas, eles vão viver isso no âmbito ali do raio deles, né? Das percepções. E as experiências que vão ser atraídas serão de natureza semelhante, né? Então você vai criando o teu próprio raio de manifestação. E aquilo é teu mundo, né? Ainda que esse mundo maluco que esteja externo esteja acontecendo. E aí você pode falar, mas isso não é egoísmo? De uma certa perspectiva
Mas é assim que ocorre o processo, embora você não vai dar as costas, né? A tua compaixão que está lá no poder criativo, essa característica do teu ser, ela não vai conseguir virar as costas. Então você vai achar uma maneira de contribuir e compartilhar aquilo que você está experimentando, ainda que não seja reconhecido pela grande maioria. Uma laranjeira que está laranja. E ela não fere ela o fato de que alguém não gosta da laranja. Mas esse é o papel dela. Isso a satisfaz, isso a preenche. Esse é o propósito dela estar aqui, né? E aquele que gostar vai saborear esse fruto. Esse é o papel de cada um de nós. E reconhecendo esse ser, você reconhece o teu propósito, porque são sinônimos, né? O teu propósito e a tua essência, ela reflete, né? Ela emana à medida que você se conhece. Então, quando você vê o que te motiva, o que te inspira, você começa a reconhecer o que é você. E aí está completamente conectado a esse poder criativo. Por isso que eu estou te falando. Não é um livro de leitura. É um livro, além da leitura, para uma vivência. É um conhecimento que vai irromper a tua consciência humana, aquilo que você tem uma perspectiva de mundo hoje. E é isso que me impulsiona, é isso que me inspira a fazer esse pequeno trabalho, esse trabalho parcial na minha vida, que é falar e, sobretudo, vivenciar e compartilhar o conhecimento das cartas. Jamais ensinar, jamais ensinar. Só tem um mestre, só tem um professor. E a consciência dele está aqui. Você vai conhecê-lo, você vai conhecê-lo. Verdadeiro. O verdadeiro Cristo. A consciência que vai te sustentar, que vai te pegar pela mão e vai te conduzir. E aí você não vai mais precisar de prova, de opinião, combater opiniões alheias, discutir sobre religião, espiritualidade. Você vai vivenciar. E para isso você não precisa de adeptos, você não precisa de opiniões. Você apenas caminha, solitário, reconfortado, forte, autêntico, sereno. Você viverá sob o manto de proteção universal, quando a sua própria consciência estiver em perfeita consonância e harmonia com o Pai amoroso. Então, você também será divinamente protegido e se tornará um canal de intenção criativa, crescimento, nutrição e alimentação, proteção, cura, regeneração, satisfação das necessidades, lei e ordem. Novamente repetindo, né? Eu acho essa palavra muito importante, consonância. Vai ressoar. É como uma nota musical. Vai bater e você vai ver que está afinada. Ela vai ser confortável aos seus ouvidos. E aí eu vejo assim a carta 1 como um semear, entendeu? Todas são, né? Mas ela é uma base. Ela é um granito, ela é uma terra arada, que você vai ver com outros olhos à medida que você vai compreendendo. E aí você fala, nossa, por isso ele tentou enfatizar tanto as características do poder criativo. Porque aí você começa a enxergar essa força divina, essa energia, aquilo que você chama de Deus, com um propósito específico, autêntico, imutável. Que a tua opinião sobre isso, a tua visão, a tua perspectiva muda, mas essa essência não, jamais. E aí você fala, não, eu mudei. Não, você não mudou nada. A tua perspectiva se ampliou.
O Pai amoroso estará operando em sua mente, coração, corpo e em seus assuntos. Estará operando em todos aqueles para quem você direcionar o seu poder. Em algum aspecto, o nosso plano vai dar errado. Quando a gente depende desse eu egoísta, dessa persona, desse grãozinho de areia, para decidir, para projetar a própria felicidade, é uma batalha perdida. Mas a maioria de nós precisa seguir os desejos, os planinhos. Deus ri dos nossos planos. E eu não coloco numa maneira sarcástica, mas de uma maneira madura, até que a gente permita e ceda e desista, de certa maneira, desse pequeno eu, para que o verdadeiro propósito do teu ser, que é Ele, é um fragmento dele, aconteça e se manifeste de uma maneira totalmente inédita na tua vida. Não aquilo que você imagina. Obrigado. Hoje terminou a carta 1 e vai ser uma experiência fantástica para mim, para você, ler a carta 2. Aos poucos a gente vai galgando. Foram muitos vídeos. Eu sei, acho que quase 20 vídeos aí para terminar a carta 1, mas tem que ser dessa maneira, né? Esse trabalho ele está seguindo uma ordem natural, não meus planos, mas o plano da inspiração. Obrigado.